Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crianças, nesta manhã, meditando, trazendo para você aquele pãozinho fresco, quentinho que sai do céu para alimentar a tua alminha, o teu espírito, falar o teu coração, eu quero meditar com você nessa passagem que nós temos aqui no livro de Mateus. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Isso daí se encontra no livro de Mateus, no capítulo 9. Vamos ler juntos, olha o que fala. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, claro que nós estamos falando na casa de Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sabe que coisa interessante? Jesus foi quem foi atrás de Mateus. Mateus era um homem que era odiado pela sua sociedade, porque ele era considerado como aquele que tinha virado a casaca, aquele que estava agora trabalhando para os romanos, aquele que tirava dinheiro dos seus patrícios. E ali, quando Jesus o chama, e ele vai então com seus discípulos para a casa de Mateus, para comer lá naquela casa, que coisa interessante. Vários outros que estavam na mesma situação de Mateus vão juntos. Eles se sentem também, nossa, se Mateus pode, nós também podemos. E quando eles chegam, qual não é a surpresa que se levanta aqueles, sempre os mesmos, aqueles julgadores, aqueles que são críticos, aqueles que se acham melhores. E diz a Bíblia que esses fariseus começaram a perguntar aos discípulos, mas como é que ele come com este tipo de gente? É mais ou menos isso que eles estão falando. E aí Jesus, de uma maneira linda, ele fala, os sãos não precisam de médico. Quem precisa são os doentes. Sabe, tem muitos cristãos que não gostam de pensar na igreja como um hospital. Eu, particularmente, acho que dá muito para entender e fazer esse tipo de comparação. O que você encontra no hospital? Você já viu alguém indo num hospital para passear, para brincar, para ficar fazendo alguma coisa que não seja quando tem uma necessidade chegando lá para ser resolvida? Se você pensar um pouquinho também com relação a isso, em um hospital você encontra todo tipo de doente, todo tipo de paciente. Pode ser que esteja entrando alguém que simplesmente machucou o dedo, quebrou o dedo, mas de repente você vai encontrar alguém que num estado mais grave possa estar com um câncer, possa estar até mesmo com a Covid-19. Tantos são os casos de pessoas que, vendo a necessidade, vão até um hospital, porque ali elas sabem que terão médicos que poderão cuidar daquela necessidade. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, olha, os sãos não precisam de serem tratados, eles estão bem. Quem precisa ser tratado, quem precisa ser cuidado, quem precisa se sentir amado, são justamente os doentes. E nesse meu caminhar com Deus de 40 anos, eu tenho visto uma coisa que me intriga muito o coração. Você já viu pessoas que passaram por aqueles milagres que nós aqui na igreja brincamos e chamamos de cabeludos? Aqueles milagres assim, olha, não tem jeito, o médico falou não vai dar certo, não tem tratamento, não tem cura. E de repente aquela pessoa com fé ouve uma oração e ela é curada? Sabe, eu tenho percebido que muitas e muitas vezes são aqueles que sem recurso humano, sem ter um plano de saúde, são aqueles que na impossibilidade de pagar médico, porque queridos, eu e você, se formos depender de médicos, de plano de saúde, você está vendo o que está acontecendo nesses dias. Mas são essas pessoas que vendo, olha, não tem jeito. Quando um médico fala um decreto, ele fala, mas você falou, mas não, meu Deus. E é lá que ele vai buscar a sua cura. O que nós estamos vendo nessa passagem é Jesus atraindo para si um pecador.
E ele realmente era um pecador, mas você também era e eu também. E estes homens se levantam como se eles fossem melhores, como se eles fossem, olha, eu não preciso. E aí Jesus fala, os justos realmente não precisam. Aquele que se acha justo, aquele que se acha meritório, no sentido de, não, eu sou bom, eu não preciso disso. Por que eu preciso de um Salvador? Eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu nunca matei, eu nunca roubei. E assim vai a autojustificação. Mas a verdade é que Jesus está dizendo que somente aqueles que reconhecem, aqueles que precisam de um Deus Salvador, a esses o braço dele está estendido. E Jesus aí fala uma palavra para aqueles que estão julgando e criticando o fato dali estar cheio de pecador, e assim que é uma igreja, ali é local de pecadores. Todos somos pecadores e ali o Senhor ordena a bênção e é ali que nós temos experimentado como é bom que os irmãos vivam em união, porque o Senhor decreta a bênção na igreja. Nós estamos sentindo falta demais, é tempo de pandemia, mas olha que coisa maravilhosa. Ele termina dizendo justamente isso, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E ele fala, misericórdia quero e não holocaustos. Aqueles homens, por causa do Velho Testamento, eles matavam um animal, um inocente, um animal puro, e aquilo já era simbólico, aquele sangue derramado cobria o pecado daquelas pessoas, eles criam nisso, e era assim que era. Só que agora Jesus está dizendo o seguinte, mais do que o sacrifício de um animal, ele está dizendo, misericórdia eu quero. Olha para as pessoas que estão em volta, sabe aquela encrenca que tem te pisado, que tem te humilhado, sabe aquela pessoa que tem feito com que você fique cada vez mais dependente de Deus, não que você fique amargo, porque você tem um pai que cuida, você tem um justo juiz, você tem um advogado, mas você sabe que você precisa buscá-lo, que você precisa depender dele. Então, querido, para você lidar nessa situação, olha para todo mundo que estiver em volta de você e fala, minha vingança vai ser, eu vou orar por você e você há de se converter. É misericórdia que Deus quer, Deus morreu pelo mundo, Deus amou o mundo, Ele não quer que ninguém se perca, nenhum se perca. Então ore por essa encrenca, ore por essa pessoa que te machuque, ore por aquele que é o pecador, ora por aquela que de repente todo mundo, nossa, essa, imagina, nunca, não pode. Nós somos assim, nós éramos assim, e Ele nos amou, e Ele nos atraiu, Ele nos buscou e nos deu perdão. Por quê? Porque nós reconhecemos, nós nos arrependemos e nós tivemos a nossa vida transformada. Então vamos orar. Vamos pensar que se Deus nos leva até um local onde Ele está nos atraindo para curar as nossas feridas, as nossas doenças da alma, as nossas enfermidades, não só no corpo, no espírito, Ele sabe como fazer. Ele é amor e Ele quer que nesta manhã você saiba que Ele tem cuidado de você, Ele se importa com você porque Ele te ama. Vamos orar? Paizinho querido, que passagem linda, Senhor. Saber que o Senhor olha, não importa o tipo de pecado, para o Senhor não há nível de pecador, não há tipo de pecador. Todos somos pecadores. Senhor, em nome de Jesus, coloca no nosso coração cada vez mais compaixão pelas vidas, Senhor. Mesmo aqueles, Senhor, que nós quantas e quantas vezes chegamos diante de Ti e falamos, Senhor, olha o que tem feito, olha a frase que tem falado, a maneira como tem agido. Senhor, até mesmo esses, o Senhor ama e o Senhor pode mudar. Então eu oro para que nesta manhã, este maná fale ao coração de cada um que o Senhor puser para assistir e que essas pessoas saibam que todos que são atraídos para o Senhor, todos que chegam no Senhor, o Senhor tem jeito, o Senhor tem cura, o Senhor tem transformação. Diante de Ti, Pai, não há um justo sequer, mas há, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, nos atraindo, nos envolvendo e nos perdoando. Coisa linda, não é? Queridos, que você entenda e olhe para cada pessoa em volta de você e fale, Senhor,
O que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Como eu posso orar por essa pessoa? Como eu posso, Senhor, me colocar na brecha para atrair esta vida até o Senhor? Que a gente nunca venha ser como esses homens que olham e falam assim, esse aí? Não, nós éramos o esse aí e fomos atraídos. Que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.